Em 9 minutos hoje a gente volta ao viés da saúde que esse programa tanto enfoca, sempre alertando para o fato de que nenhuma dessas conversas, claro, dispensam uma consulta, mas pode te dar alguns elementos básicos para você se perceber em determinada situação de sua vida, à luz da conversa que pode rolar aqui com esse tanto de pessoas especializadas, com expertise de tantas pessoas que vêm aqui e generosamente compartilhar o seu conhecimento. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema que pode nem ser ainda estatisticamente expressivo, mas é extremamente inquietante quando afeta a família. A depressão nas crianças, depressão infantil. E para isso a gente trouxe uma especialista, a psicóloga e presidente da Associação de Terapia Familiar do Espírito Santo, psicoterapeuta Daniela Reis e Silva, com quem a gente vai conversar agora. Daniela, eu falei, ressalvei para o nosso telespectador que pode não ser estatisticamente expressiva, mas é angustiante, né? Ainda não não existe um registro muito grande de casos desse, não, né, Dani? Ou não? Já existe registro bastante significativo, registrado pelas associações brasileiras, americanas e mundiais de psiquiatria, né? Na área da psicologia, esse fenômeno ainda não é tão estudado, né? Mas na parte de psiquiatria isso está sendo muito bem mapeado, muito bem identificado, né? É uma prevalência relativamente grande na população. Até porque nós temos um dado interessante com o afloramento de tanta informação e conhecimento nos últimos anos, a gente tem aquela sensação de passou a existir isso. Não, isso sempre existiu, só até que até então nunca fora detectado, né? Sempre existiu e nunca foi detectado porque nunca se valorizou a criança como se valoriza atualmente. Né? Até Freud, criança não existia nas famílias. E hoje nós temos uma supervalorização da infância, né? Em que a criança virou o palco principal de atenção das famílias. E como se identifica? Que sinais e sintomas caracterizam a depressão infantil, Daniela? Existem dois sintomas principais, né? O primeiro relacionado ao estado de ânimo da criança, que pode ser apresentado por irritabilidade ou pela tristeza profunda, né? Por uma apatia e tudo mais. Desânimo, né? São vários os sintomas, né? Que podem vir associados com essa sintomatologia principal. E a segunda sintomatologia principal é a perda de interesse nas atividades cotidianas da criança, né? A criança, por exemplo, adora jogar futebol e começa a apresentar algum tipo de resistência para ir, né? Ou alguma atividade na própria escola, alguma atividade na família, porque a depressão na infância ela pode atingir qualquer área em que a criança está envolvida, né? Pode ser na família, pode ser percebida na família, pode ser percebida na escola ou até no meio social. E há risco de se conduzir à autoeliminação ou ao suicídio? Infelizmente sim, Eustáquio, porque muitas vezes a depressão ela passa desapercebida na infância, porque ela se confunde eventualmente com algumas manifestações da infância normais, né? A tristeza, a birra, a rebeldia. Mas, muitas vezes, essas características da infância, elas mascaram o sintoma da depressão, né? E se não for bem identificada, a criança pode desenvolver ideias de autoextermínio, sim, né? As pessoas me perguntam, a criança pensa em suicídio? Sim, pensa desde muito cedo. Não necessariamente que quer morrer, porque muitas vezes ela não tem consciência do que significa a morte, mas de querer acabar com aquele sofrimento. Eu tenho visto isso acontecer em crianças muito pequenas, eu já tenho registro na minha prática clínica de crianças com 5 anos, né? Estatística nacional estadual, de tentativa de suicídio com criança de 8 anos, né? Então isso é uma coisa grave, porque se não for tratada a tempo, efetivamente essa criança pode se tornar um adolescente que vá tentar contra a própria vida, né? E isso tem crescido muito no Espírito Santo. A depressão, nesse caso, ela pode cronificar? Ficar constante, sim, permanente? pode cronificar, né? E é importante saber que esses sintomas eles precisam estar presentes durante algum tempo, né? O DSM-4, que é uma referência da psiquiatria, ele indica que tem que estar presente no mínimo 14 dias, né? Esses sintomas principais, né? Os outros sintomas, alguns podem até, por exemplo,
a culpa, né, a culpabilização não necessariamente ela está presente. E a própria ideação em relação à morte não precisa estar presente todos os dias, mas no mínimo 14 dias. Né? E nós temos crianças que passam meses apresentando uma série de comportamentos que são atribuídos a questões infantis. Né? Tá, mas normalmente o que você coloca como sinais mais relevantes são a apatia, a abulia, a dinamia, essa falta de energia, essa falta de ânimo. Sim, né? Mas tem algumas outras coisas. A irritabilidade é um sinal muito importante. Sim, a criança que faz muita birra, que cria muito caso com os pais, né? Às vezes pode ser confundido com transtorno opositor. Né? Transtorno de sono, transtorno de alimentação. A criança somatiza muito, porque ela não tem ainda a capacidade cognitiva ideal, então ela costuma somatizar. Às vezes aparece com uma dor de cabeça, que é diferente da enxaqueca, dores difusas abdominais, reclamação de uma série de sintomas físicos, mialgia, né? Dor pelo corpo todo. E isso, muitas vezes, passa desapercebido pelos pais e até pelos pediatras, né? Que identificam como uma virose, como uma coisa simples e não investigam a fundo. Né? Em 9 minutos, nós estamos conversando com a presidente da Associação de Terapia Familiar do Espírito Santo e a psicóloga Daniela Reis e Silva. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a presidente da Associação de Terapia Familiar do Espírito Santo, a psicóloga Daniela Reis e Silva. Daniela, você falou que um dos sintomas evidentes é a tristeza da criança, a tristeza profunda. Como fazer a distinção entre o que é uma tristeza, digamos, patológica e uma tristeza, não sei se cabe a palavra entre aspas, normal? Cabe, a gente pode falar de normalidade, né? Mas eu costumo usar uma expressão relativa à funcionalidade, porque se aquela tristeza estiver atrapalhando a criança no dia a dia dela, né? Atrapalhando na escola, ou nas atividades que ela desenvolve, ou nas próprias atividades de casa, assistir uma televisão, aquela criança que quer ficar mais quieta em casa, um isolamento social, de não se envolver com outras crianças, isso aí pode ser até diagnosticado como uma depressão, né? Porque é importante pensar na duração dos sintomas e na intensidade dos sintomas, porque é normal, a tristeza é normal de todo ser humano. Principalmente quando associado a uma perda, né? Principalmente quando associado a uma perda. Muitas pessoas ligam depressão à perda, né? Não existe estudo que comprove que todas as depressões são originadas de uma perda, mas em muitas delas, muitas depressões, elas têm um desencadeador, vou dizer assim, né? A perda funciona como um desencadeador para um quadro de tristeza mais profundo. Mas tem aquela tristeza do luto da perda também, que depois de cumprida, a pessoa retoma para a sua, entre aspas, retoma para a normalidade. Não gosto dessa palavra não, mas... Mas a tristeza do luto, ela é um pouquinho mais delicada, porque tem uma pergunta clássica, de quanto tempo o luto demora para se resolver. Para uma mãe que perdeu um filho, por exemplo, né, essa tristeza pode não se resolver nunca, o que não significa que seja um quadro de depressão, porque precisa atender a todos esses critérios característicos. Há transtornos do desenvolvimento infantil que podem ser confundidos com depressão? Tem. Alguns transtornos, sim. Por exemplo, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno bipolar, que muitas vezes já começa a se manifestar na infância, né? O transtorno opositor, muitos deles podem ser confundidos. E na dúvida, não ultrapasse, né? Na dúvida, consulte um especialista. Se a pessoa está achando que o filho está tendo algum problema, alguma dificuldade, vale a pena consultar um psicólogo e, no caso de ser alguma coisa mais grave, consultar inclusive um psiquiatra infantil, um psiquiatra que seja especializado no desenvolvimento da criança, porque tem nuances muito específicas que só o psiquiatra consegue captar. Na verdade, o ideal é que seja um trabalho integrativo, né, multidisciplinar, em que vários profissionais estejam envolvidos no cuidado daquela criança, inclusive a escola, né? A escola, eu acho que é um ponto fundamental de identificação de problema na criança, porque às vezes a criança apresenta problemas na escola antes de apresentar para os pais, né? E essa comunicação entre escola e família, ela é fundamental para esse tipo de situação. E a depressão, ela pode evoluir de algum transtorno de ansiedade causado por níveis constantes de estresse? Pode, sem dúvida que pode, né? Inclusive porque uma das coisas que muitas vezes está associada à depressão é a própria ansiedade, né? Por isso que às vezes é difícil identificar se a criança está com uma fobia social ou se ela está com algum quadro depressivo, né? Ou se ela está já com alguma
manifestação de algum tipo de transtorno de ansiedade. E aí só um especialista para poder afirmar, porque hoje tem alguns diagnósticos que são banalizados pela população e até pela classe médica e pela classe psicológica, né, digamos assim. Como, por exemplo, transtorno de déficit de atenção. Todas as crianças têm, né? Hiperatividade, é um tal de dizer que menino é hiperativo, quando, na verdade, são coisas transitórias do desenvolvimento. Você sempre precisa ter esses critérios, todos esses sintomas, para fechar num diagnóstico. Agora, uma questão, Daniela, os fatores em si, o que causa? Há mitos a respeito da depressão, de que ela seria falta de substância no corpo, ou então, digamos assim, as perspectivas de vida, o contexto que a pessoa vive, a questão do nível de relacionamento, a sociabilidade da pessoa, em suma, o que causa isso? Eu não gosto muito de falar do que causa, né? Porque a gente estabelecer a causa para uma coisa tão complexa é muito difícil. Mas existem alguns fatores que contribuem para isso. Que estão presentes. Que estão presentes, né? Que são identificados quando uma pessoa desenvolve uma depressão. Alteração de função neuroquímica cerebral, né? Dos recaptadores de serotonina, essas coisas assim, né? Que aí um psiquiatra poderia falar melhor. Né? Tem sido identificado um aumento de nível de cortisol, que seria uma área de neuroendocrinologia, que é uma coisa muito nova que está sendo estudada. E existem diversos fatores psicossociais que também interferem. Às vezes o próprio relacionamento familiar, ele pode interferir no decurso de uma depressão. Pode ser que não seja para o surgimento, mas pode ser que seja para a manutenção dessa depressão. Ou aprofundamento. Ou aprofundamento, ou agravamento, quando tem um conflito muito grande. O que não significa que toda família com conflito vá ter uma criança com depressão, porque se você me apontar uma família que não viva com conflito, né, é uma coisa mais delicada. Adão e Eva, talvez. Talvez. Mas há questionamentos. Há controvérsias. Sequelas, Daniela. Deixa sequelas, depressão deixa sequelas, tipo aquelas coisas que eventualmente podem ameaçar com a recidiva. Sim, a vida inteira você pode ter algum tipo de recidiva. É por isso que é importantíssimo você ter um tratamento adequado, né, para que você minimize a possibilidade de uma recaída posteriormente, né? Mas é uma pessoa que vai ter que ter assim, um follow-up, um acompanhamento durante algum tempo, né? E principalmente que a pessoa possa, a criança e o adolescente e a família seja orientada a conhecer a si mesmo e conhecer os prognósticos, né? Mesmo que os prognósticos não sejam muito bons, em relação ao que correr atrás no futuro, né? A que sinais que ela precisa ficar em estado de alerta. Bom, só reiterando, para encerrar, o tratamento, você falou que é uma abordagem integrada. Isso. Você é interessante ter a psicoterapia, é interessante ter o tratamento, eventualmente o tratamento medicamentoso. E mesmo dentro da psicoterapia, você pode usar diversas abordagens. Não existe uma abordagem única que seja ideal para tratar uma depressão na criança, né, e no adolescente. Você pode usar a terapia cognitivo-comportamental, você pode usar o MDR, que é uma técnica nova, né, relativamente nova. Você pode usar a própria psicanálise, a terapia familiar, a terapia sistêmica, terapia gestáltica, não importa a linha, o que importa é que seja um profissional que tenha sensibilidade para aquele problema e principalmente para a resolução daquele problema e que consiga fazer essa integração e a avaliação quando há necessidade de medicação, porque nem toda criança que apresenta depressão, ela vai precisar de um tratamento com medicação, com antidepressivo, né? E pode ser até que alguém que use antidepressivo não necessariamente precise de uma terapia, né? Isso é uma coisa que só os profissionais vão poder avaliar, mas essa integração, ela é fundamental para o bom desenvolvimento desse tipo de patologia. Daniela, agradeço muito a sua presença aqui, compartilhando conosco essas informações. Eu é que agradeço você pelo convite. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da presidente da Associação de Terapia Familiar do Espírito Santo, a psicóloga e psicoterapeuta Daniela Reis e Silva. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender